No dia 7 de setembro de 1822, nascia um Brasil independente, porém endividado. Queiramos ou não, a dívida está presente em nosso meio. Veremos. O Brasil, como nação, já nasceu endividado. O imperador Pedro I pediu o primeiro empréstimo externo de 3 milhões de libras esterlinas para cobrir a dívida da colônia em 1824. Em 1829, ainda na época do Império, houve a primeira renegociação da dívida externa brasileira, que foi chamada de empréstimo ruinoso, para pagar dívidas e débitos vencidos. Da independência até o fim da monarquia, o Brasil contraiu 17 empréstimos em bancos ingleses para quitar débitos antigos. De 1864 até 1870, a Guerra do Paraguai trouxe mais dívidas para o país, de novo com a Inglaterra, que forneceu os navios e os empréstimos para bancar o conflito. Em 1898, o governo Campos Salles fez a primeira renegociação da dívida da República. Em 1937, o Estado Novo de Getúlio Vargas suspendeu o pagamento dos serviços de todos os empréstimos por 3 anos. Em 1959, Juscelino Kubitschek rompeu com o Fundo Monetário Internacional. O fundo não aceitava os níveis de inflação brasileira. De 73 a 80, o governo militar sustentou o milagre econômico, ou o rombo econômico, tomando empréstimos abundantes a juros flutuantes. Com a crise do petróleo, a dívida externa, que era de apenas 5 bilhões de dólares, disparou assustadoramente para cobrir o rombo na balança comercial. De 84 a 85, o Brasil assinou vários acordos com o FMI, mas nunca cumpriu suas metas. Em 1987, o governo Sarney interrompe unilateralmente o pagamento dos juros da dívida, mantendo só o principal de 2 bilhões. Em 1995, no início do governo FHC, a dívida pública do Brasil já era de 153 bilhões de dólares. A dívida pública é a somatória da dívida interna com a dívida externa. Em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo, ele recebeu de FHC uma dívida pública de 852 bilhões de reais. Em 2008, o governo Lula comemorou o pagamento da dívida externa, que era de 640 bilhões de reais, e a dívida interna estava em 212 bilhões. Acontece que não existe milagre na contabilidade. Se ele pagou 640 bilhões da dívida externa, de onde saiu este dinheiro? O dinheiro saiu justamente dos empréstimos dos bancos internos do Brasil. O juro cobrado até então pelo FMI era de 4% ao ano. O empréstimo feito pelo Banco Agiotas do Brasil para pagar a dívida externa foi com juros de 19% e não mais de 4% como era do FMI. E você sabe o que aconteceu com a dívida pública do Brasil? Disparou para a casa dos trilhões, de maneira que quando Dilma assumiu o governo em 2011, a dívida pública do Brasil já estava em 1,4 trilhões de reais. Na verdade, não houve pagamento da dívida, houve uma falsa propaganda e o endividamento trilionário. Em 2016, quando o governo Temer assumiu, ele herdou uma dívida do governo Dilma de 3,35 trilhões de reais. E hoje, março de 2018, a dívida pública do Brasil já chega a 3,55 trilhões de reais. E você pode estar se perguntando, em que bolsa caberia todo esse dinheiro? 3,55 trilhões de reais em nota de 100 reais é equivalente a 1 metro de largura, 2 metros de altura e 40 quilômetros de comprimento. Nós estamos falando de uma dívida impagável. De janeiro a fevereiro de 2018 já foram pagos mais de 70 bilhões de reais apenas de juro. É mais de 1 bilhão de reais de juros por dia que nós pagamos. O Brasil é o 39º país mais endividado do mundo, com uma dívida equivalente a 74% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços
em valores monetários. E esta dívida não é do governo, e sim de todos os brasileiros. Quando uma criança brasileira nasce, já nasce devendo R$ 17.500 de dívida pública. Como se não bastasse tanta dívida, as dívidas pessoais estão cada vez maiores. Cerca de 60% das contas bancárias hoje estão no vermelho. O cartão de crédito é o maior vilão da dívida familiar. 40% dos divórcios no Brasil acontecem por motivos de dívidas. As pessoas se endividam por analfabetismo financeiro, ou seja, não controlam seus gastos e entradas e não têm o hábito de fazer controle de gastos em planilhas. O consumismo se tornou uma dívida para mais de 50 milhões de brasileiros e uma doença para mais de 10 milhões. O ato compulsivo de comprar é uma única forma de muitos preencherem o vazio interior comprando algo de que não precisa. Cada pessoa portadora do vício em compras terá suas características e seus motivos. Para alguns, pode ser o reflexo da carência afetiva, para outros poderá ser o reflexo de sua ansiedade, por exemplo. Em outras situações, pode haver pessoas que não aprenderam a desfrutar a vida de uma forma mais simples e podem acabar se entregando ao consumismo como forma de satisfazer as suas necessidades de status. Dentre outras formas de se endividar estão os vícios, divórcio, doenças, despesas médicas, desemprego ou redução salarial e morte de um familiar. Algumas dívidas são inevitáveis e fazem parte da vida, mas a grande parte delas acontecem por imprudência e falta de planejamento. Você é uma pessoa ansiosa ou sofre de ansiedade? A ansiedade é um estado de apreensão provocado pela antecipação de uma situação desagradável e ela está diretamente ligada com a dívida das pessoas. O consumo está diretamente associado a uma decisão emocional influenciada pela vontade imediata de consumir. A ansiedade acelera a vontade de consumir. É a pressa de querer imediatamente o objeto agora. A pressa não me permite juntar dinheiro, mas usar o cartão de crédito e a tomar decisões precipitadas, entrando em financiamentos e empréstimos a juros abusivos, me tornando um escravo dos bancos e lojas. O consumo parcelado ou financiado é algo viciante e que traz a sensação de prazer temporário nas pessoas que aguardam pagar a última parcela ou empréstimos para começar uma nova jornada de empréstimo. Os maiores opressores da população endividada se chamam bancos e cartão de crédito. Os juros e taxas de empréstimos e financiamento bancário e cartão de crédito no Brasil são os maiores e mais abusivos do mundo. Fuja dessa ideia de que se eu não financiar, nunca vou conquistar. Fuja dos bancos e créditos fácil e muitas vezes desnecessários. Deuteronômio 28:12 nos dá uma grande advertência quando diz: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. No livro Conselhos sobre Mordomia, página 254, diz: ninguém deve manejar seus negócios de modo a incorrer em dívidas. Envolvendo-se voluntariamente em dívidas, ele se está emaranhando numa das redes de Satanás para apanhar almas. Não vos deveis permitir ficar embaraçados financeiramente, pois o fato de estardes com dívida enfraquece a vossa fé e vos leva ao desânimo. O Conselho sobre Mordomia, página 257, continua dizendo: decidi nunca incorrer em outro débito, negai-vos 1001 coisa antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de vossa vida, entrar em dívida, evitai-a como evitaris a lepra. A dívida segue uma rota ou alguns passos na vida do cristão. O primeiro passo da dívida é a decisão de comprar por impulso e não entender que o prazer da compra não compensa a angústia da dívida. Depois vem o gasto além do limite. Em seguida, o endividamento. O quarto passo é o embaraço financeiro, depois o enfraquecimento da fé. O sexto passo vem o desânimo e o último passo é a angústia. A dívida não é pecado, mas ela nos coloca dentro do terreno do inimigo e ficamos vulneráveis
e a um passo de abandonar a fé. É plano de Deus que todas as nossas dívidas e angústias desapareçam e Deus é o maior interessado em resolver o nosso problema. Quando estamos longe das dívidas e empréstimos, nós contribuímos com alegria e com recursos para o avanço da obra de Deus. Em 2 Reis 4, verso 7, o profeta ordenou à viúva endividada: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Deus está interessado em pagar nossas dívidas. Ele é a solução quando nós cumprimos a nossa parte. Afinal de contas, a nossa maior dívida já foi paga por Ele na cruz. Filipenses 4,19 nos diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que Deus te abençoe e que tudo em você seja suprido, porque esta é uma promessa de Deus e ela pode sim se cumprir na tua vida e na minha vida. Um abraço a todos e até semana que vem com o tema ou o estudo de número 12. Um abraço, tchau!